Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Que a bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso. Tudo que é virtude, ou tudo de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e que recebestes de mim, ou de mim vistes e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos há de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de sua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas os que põem em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Podemos sentar, vamos fazer então uma breve reflexão, como eu prometi. Breve mesmo. Não vou cansar vocês, mas gostaria de deixar algumas palavras que vocês possam levar para a vida de vocês, não só para vocês, mas para todos nós, né? Para os pais, padrinhos, os amigos e todos mais. Então são leituras belíssimas, escolhidas com muito carinho, e nós lemos aqui no Evangelho então de Mateus, bastante conhecido, e que diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento, pois de fato ele ensinava com autoridade e não como os mestres da lei. Nós sabemos que os mestres da lei eram como se fosse hoje, não os advogados, mas os especialistas em Bíblias, os teólogos, enfim. Eles conheciam tudo, mas o que Cristo falava em relação a eles? Eles conhecem a lei, mas eles colocam fardos pesadíssimos sobre as pessoas, mas eles não seguem aquilo que eles estão pregando. E o que Cristo chamava eles? Qual o nome que ele usava para se referir a eles? Quem é a pessoa que fala e não pratica? Nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, que fala sobre construir a casa sobre a rocha, significa uma coerência de vida com aquilo que conhecemos e aquilo que praticamos. Cristo chamava de hipócrita os fariseus, porque eles falavam e não faziam, mandavam, mas na verdade eles mesmos não praticavam. A rocha, quem é a rocha senão o próprio Cristo? E nós, a igreja, somos o corpo místico de Cristo. Então, se nós vivemos falando toda hora em nome de Cristo, nós estudamos, vamos à missa, vamos ao culto, à celebração, e citamos a palavra de Deus de cor, muitas vezes, mas se as nossas atitudes não forem coerentes com os ensinamentos de Cristo, de nada vale. A Rafaela e o Diego, como eu disse no começo, estão aqui para louvar a Deus, e a glória de Deus é que todos se salvem. Eles vêm hoje pedir a bênção da igreja, a bênção que vem diretamente de Deus para as suas vidas, e eles sairão daqui transformados, porque a partir de hoje eles jamais estarão sozinhos, vocês estarão em 3, daqui a pouco 4, 5, e quantos Deus der. Mas enfim, Deus estará sempre com vocês, e Deus é o amor que une vocês. Deus é amor, como nós lemos no livro de João. E se nós olharmos na primeira leitura, a leitura de Filipenses 4, 4 a 9, nós temos a regra
para que possamos viver uma vida baseada na rocha. E o que é isso? Viver com alegria, né? Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E o Papa Francisco vive dizendo: cristão, ele precisa levar alegria. Se você encontrar um cristão triste, ou ele não é realmente um cristão, ou ele está doente, alguma coisa de errado existe com ele. Então a alegria de ser cristão, é assim que a gente evangeliza, e é assim que a gente deve mostrar nosso rosto de cristão para as pessoas. E o que ele dá como fórmula para que possamos seguir os ensinamentos de Deus? Quanto mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Ou seja, ser cristão, nós caminhamos na contramão dos valores do mundo. Nós vemos aí, basta ligar a televisão que você vai ver que os valores que eles pregam, seja ideologia de gênero, sejam aqueles que defendem coisas contra a vida, não são valores cristãos. Nós, como cristãos, devemos praticar o amor. Não basta conhecer a palavra, não basta conhecer a caridade, não basta saber o que temos que fazer, mas se não praticarmos. Com essa fórmula, o Salmo nos diz: se vocês estão aqui para consagrar a vida de vocês a Deus, é porque vocês temem a Deus. E o temor a Deus, como nós lemos no livro da sabedoria e também em Provérbios, é o início da sabedoria. Então o sábio, ele teme a Deus. Temer a Deus significa não ofender a Deus, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E assim vocês serão felizes. A sua esposa, é o que diz o Salmo, será uma videira, como Cristo sempre relacionava aquele que segue, né, os discípulos de Jesus, eram como que enxertados na verdadeira videira que é o próprio Cristo. Então, para vivermos felizes e sermos verdadeiramente cristãos, temos que viver unidos ao corpo místico da igreja, estar ligado a Cristo por palavra e por ação. Então, em breves palavras, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, para que vivam intensamente o amor que existe em vocês. Já deu fruto, né? E continuará dando fruto com certeza, com as bênçãos de Deus e pela intercessão de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, vamos dar seguimento à cerimônia.